E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da EAR do ano de 2024 que fala pra gente o seguinte: um feixe de partículas carregadas positivamente é lançado com uma velocidade inicial da posição A e ao entrar perpendicularmente na região 1, o feixe sofre a ação de uma força causada pela presença de um campo, que faz com que realize parte de um movimento circular uniforme até a posição B. Em seguida, ao entrar na região 2, o feixe é acelerado por outro campo antes de atingir o ponto C. Cada um dos retângulos tracejados representa uma região onde atua apenas um único campo. Considerando que do ponto A até o ponto C atuam somente campos elétricos ou magnéticos, assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de campo que atua na região 1 e o 2. Vamos lá, gente, olha só. Você tem aqui uma partícula que ela está fazendo, um movimento circular. E se a gente for analisar, no meio desse movimento, só vai existir um tipo de aceleração, a aceleração centrípeta. Você precisa saber que a aceleração centrípeta ela está associada a movimentos curvilíneos, beleza? Não tem aceleração tangencial porque esse corpo ele não está aumentando o módulo da velocidade. Luiz, como você sabe isso? Porque ele fala que é um movimento circular uniforme. Então, além de ter essa aceleração, a gente sabe que existe uma velocidade. Essa velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Você precisa também saber que, pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante diz para a gente o seguinte, que nessa situação, a força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Então, você tem uma força aqui que ela é perpendicular à velocidade. E a única força que é perpendicular das duas apresentadas, é a força magnética. Então, nessa situação, a força magnética vai ser perpendicular à velocidade. Luiz, não pode ser a força elétrica, por quê? Porque a força elétrica ia fazer com que o elétron, aqui, começasse a acelerar. Ele ia ter uma interação com esse campo e ele ia começar a acelerar. E o movimento que ia acontecer seria um movimento parabólico, beleza? A única força que pode estar atuando nessa situação é a força magnética. Show de bola? A força elétrica também não ia ser perpendicular sempre na trajetória, porque o movimento da partícula ia ser mais ou menos assim, ó. Ela ia entrar no campo, tá? Que é o campo, e ela ia fazer assim, ó. E aí, indicando que cada vez mais, se, por exemplo, existisse um campo daqui para cá, uma força estaria cada vez mais apontando para a direita, beleza? Então, de forma resumida, a única força que faz com que a partícula possa executar um movimento circular uniforme é a força magnética. Então, a gente já pode excluir a letra A e a letra B. A força magnética, ela não é capaz de acelerar, o valor do elétron. Quem faz isso é o campo elétrico. Por quê? A partir do momento que o elétron está aqui e tem um campo, por exemplo, de novo, pensando nessa região como um campo elétrico, esse campo elétrico é capaz de acelerar ou frear o movimento da partícula. Se fosse um campo magnético, se o campo magnético estivesse na mesma direção da velocidade, porque a partícula está vindo para cá, por exemplo, essa partícula ela não ia sofrer ação da força magnética. Por quê, Luiz? Porque a força magnética depende do ângulo, do seno do ângulo entre a velocidade e o campo, QV, B, seno de θ. Como a partícula estaria se movimentando na mesma direção e sentido do campo, se fosse um campo magnético, então a gente teria que aqui o seno seria zero. Então, essa força magnética não ia fazer a partícula se acelerar.
Ah, Luiz, e se o campo fosse na vertical? Se o campo fosse na vertical, a gente ia ter uma situação parecida com a anterior e a partícula ia executar um movimento circular nos dois campos. Como não é esse o caso, o único campo que pode acelerar ou frear a partícula é o campo elétrico, beleza? Pelo menos dadas as condições que ele deu. Então, o gabarito vai ser a letra C, beleza? Então, vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!